Olá, meu nome é Rosane e o nosso próximo projeto é fazermos juntas essa bolsa, só que utilizando na parte central dela o ponto jasmim. Eu optei por escolher o fio Fischer de 25 milímetros na cor chumbo. Ele aconselha a agulha de 5,5 a 8 milímetros, só que eu decidi usar a agulha número 5 milímetros. Então, vamos iniciar. Esse é o ponto jasmim, ele forma essas rosas. E ele é feito da seguinte forma. Dentro do anel mágico, nós montamos o primeiro ponto de subida e depois fazemos conjunto de 2 pontos. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E o ponto de fechamento. Essa é a carreira 1. A carreira 2, nós vamos fazer aquele mesmo ponto de subida e depois conjuntos de 3 e conjuntos de 2 pontos. Vocês notam que aqui no gráfico eu coloquei o conjunto de 2 pontos em lápis e o de 3 em caneta. E eles são feitos exatamente nessa diagramação. À medida que eu for fazendo junto com vocês, vocês vão entender melhor. Mas é sempre essa repetição, um conjunto de 3 pontos, um conjunto de 2, até o ponto de fechamento. Então, vamos lá fazer juntas. Fazemos o nosso anel mágico, a correntinha para o fechamento do anel, damos altura na linha, laçada, introduz a agulha no anel mágico, altura novamente, segura a linha e faz um ponto baixo. Logo após, uma correntinha. Esse é o básico do ponto jasmim. Agora vamos para o conjunto que são 2 pontos, que vai ser repetido por toda a carreira 1. Altura, laçada, introduz a agulha dentro do ponto baixo, não da correntinha. Altura novamente. Laçada, introduz a agulha no anel mágico, dá altura novamente e fecha o ponto baixo. E depois uma correntinha. Esse conjunto de 2 pontos a gente vai repetir por toda a carreira. Então, nós vamos ficar com 6 pontos jasmim na volta da carreira 1. Então, novamente. Fecha o ponto baixo e faz uma correntinha. Aqui nós já estamos com os 6 pontos, os 6 conjuntos feitos. E agora nós vamos fazer o ponto de fechamento. Apertamos bem o anel mágico. Fazemos só a metade daquele conjunto de 2 pontos. Fechamos o ponto baixo e no fechamento não fazemos a correntinha, porque nós vamos fechar a carreira 1. Nós não introduzimos a agulha nessa laçada aqui. Nós introduzimos no meio do ponto jasmim, no meio da roseta que o ponto jasmim está formando.
Então, puxamos essa laçada de frente para trás, ajustamos a tensão e fazemos uma correntinha. E agora nós vamos para a carreira 2, o ponto de subida e depois o conjunto de 3 pontos e depois o de 2. Vamos usar um marcador para nos ajudar a saber onde estamos durante toda a carreira. Então, altura, laçada, introduzimos a agulha no ponto, fechamos o ponto baixo, fazemos a correntinha e fizemos o ponto de subida. Agora nós vamos fazer o conjunto de 3 pontos. Altura, introduzimos a agulha no ponto baixo do ponto de altura, laçada, introduzimos a agulha na base da roseta que está se formando, laçada e na base da roseta seguinte. Então, vocês notam que fizemos aqui o conjunto de 3 pontos. Fechamos o ponto baixo, fazemos a correntinha e tá aqui, ponto 1, 2 e 3. E agora nós colocamos o marcador. Por que do marcador? Tocou o telefone, precisou atender alguma coisa, atender a campainha. Quando estiver com o marcador, sabemos que o próximo conjunto vai ser de 2 pontos. E isso facilita muito para a gente não se perder no caminho. Então, vamos lá, conjunto de 2 pontos. O ponto aonde nós terminamos e um ponto na roseta que havia formado. Fechamos com o ponto baixo e a correntinha. 2 pontos. O próximo, conjunto de 3. Vamos lá? 1, laçada, 2, laçada, 3 no ponto seguinte. Sempre dando altura. Ponto baixo, correntinha. Agora, formamos uma roseta, estão vendo? Passamos o marcador para o conjunto de 3 pontos. Vamos para o conjunto de 2. 1, laçada, 2. Fechamos. E a correntinha. Conjunto de 3. E isso nós vamos repetir até o final da carreira. Eu aqui esqueci de passar o marcador por 3 pontos. Sempre dando altura para que o ponto fique uniforme. Novamente o conjunto de 3.
Eu estou repetindo sem acelerar vídeo, sem nada, para vocês poderem fixar bem como se faz esse ponto. Ele não é difícil, ele é metódico. Então, se a gente seguir o passo a passo, não tem erro. O marcador está lá, o próximo conjunto é o de 2 pontos. Então, é sempre assim. Parou no marcador, o próximo conjunto é o de 2 pontos. Parou sem marcador, o próximo conjunto, 3 pontos. Por quê? Parou o trabalho, foi dormir, dia seguinte vai retomar, o local onde está o marcador ajuda muito para a gente não se confundir. Agora 2 pontos, certo? Agora estamos aqui no nosso último conjunto de 3 pontos. Então, o terceiro ponto vai ser dentro da primeira roseta que nós iniciamos, na subida do ponto de início. Fechamos o ponto baixo e não fazemos a correntinha, porque nós vamos fazer o ponto de fechamento. Veja uma coisa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos fazer o 12º ponto para fecharmos a circunferência, que é esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o 12º é o ponto de fechamento. Na carreira 1, esse ponto lateral de toda a auréola foi na quantidade de 6. Na segunda carreira, 12. Na terceira carreira, serão 18. E assim por diante. Essa segunda carreira vai ser repetida por quantas carreiras você quiser fazer o tamanho da sua circunferência. Vamos introduzir a agulha dentro do ponto baixo, puxar a linha, fazer a correntinha, fechamos a segunda carreira. Então vejam aqui, primeira carreira, segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosetas. Eu já estou com a outra circunferência do outro lado da bolsa pronto, para vocês poderem ver como fica. Então, aqui temos a primeira carreira, a segunda, a terceira carreira, e depois nós vamos fazer a carreira de pontos baixos para fechar a bolsa. Então, é assim que fica o ponto jasmim. Aqui nós vamos subir a terceira carreira, fazendo o ponto de início e vamos repetir o bloco de 3 pontos e o bloco de 2, exatamente como fizemos. E depois a carreira de fechamento. Então, nessa parte 1
da bolsa. Nós vamos fazer as duas circunferências em pontos jasmim. Na próxima parte, nós vamos fazer os pontos baixos para fechar essa carreira e iniciarmos a parte lateral da bolsa e o tampo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e encontro com vocês no próximo. Beijo!